Dando continuidade ao conteúdo do nosso capítulo, vamos tratar aí da monarquia inglesa, né? O processo de formação do Estado Nacional na Inglaterra, ele teve início no século XI, como vocês sabem. Em 1066, a Ilha da Bretanha foi invadida pelos normandos, né? Descendentes aí dos vikings eram originados da Normandia, região do norte da França. O seu líder, Guilherme, o Conquistador, eh, era duque da Normandia e vassalo do rei da França. Após derrotar os anglo-saxões, né, que viviam na ilha, o Guilherme, o Conquistador, ele tornou-se rei, né, com o título de Guilherme I. O novo monarca ele centralizou o poder, aprimorou o sistema de cobrança de impostos e obrigou homens livres a lhe prestarem juramento e fidelidade. Vejam só que à época a Inglaterra estava dividida em condados, né? E o monarca ele destacou homens de confiança, chamados aí de xerifes naquele tempo, para administrarem essas localidades. Os xerifes tinham então autoridade sobre os senhores feudais, os camponeses e também sobre os comerciantes. O fortalecimento do poder real ele continuou nos reinados seguintes. O rei Henrique II, que governou a Inglaterra entre 1154 e 1189, ele adotou um sistema de leis e tribunas unificado para o reino, né, o chamado Common Law, né, direito comum. Ajudou a enfraquecer ainda mais o poder dos senhores feudais. A nobreza feudal, por sua vez, procurou frear o processo de centralização do poder real. Em 1215, então, um grupo de nobres lutou contra o rei João Sem Terra e o obrigou a assinar um documento que ficou conhecido como Magna Carta. A Magna Carta assegurava uma série de direitos à nobreza e foi um dos primeiros documentos a limitar o poder dos monarcas na Inglaterra, sujeitando-os aí ao cumprimento das leis. Estabelecia, por exemplo, que nenhuma pessoa podia ser presa ou punida sem julgamento e assegurava à população proteção contra arbitrariedades do poder político. Ainda de acordo com o documento, o rei ficava proibido de aumentar impostos e criar leis sem a aprovação do chamado Grande Conselho, uma assembleia formada por representantes da alta nobreza e do alto clero. Esse Grande Conselho depois, muito mais à frente, durante o processo histórico das chamadas revoluções inglesas, vai se transformar na passagem de uma monarquia absolutista na Inglaterra a uma monarquia constitucional, ou também chamada monarquia parlamentar, vai se transformar na figura do parlamento, justamente, né, em que a figura do primeiro-ministro fica como a figura política para a tomada das decisões governamentais. Caberia explicar que a experiência inglesa marcou, portanto, né, o processo de constituição das monarquias nacionais, como comentei no último vídeo, e influenciou experiências modernas. Além disso, a Carta Magna, né, se consagra aí, portanto, como uma das primeiras expressões oficiais que asseguraram uma ordem de direitos individuais e políticos. Com o tempo, o Grande Conselho foi ganhando poder e passou a ser composto também por representantes da burguesia e da baixa nobreza. No século XIV, o Grande Conselho passou a se chamar, como eu comentei, Parlamento, e dividiu-se então em Câmara dos Lordes, formada pelo clero e pela alta nobreza, e Câmara dos Comuns, composta por membros da burguesia e da baixa nobreza. Essa divisão bicameral, como é chamada, ela permanece até os dias atuais no Parlamento Britânico. Conforme eu estava comentando com vocês, hoje, no Reino Unido, na Inglaterra, existe uma monarquia não mais absolutista, porque as revoluções inglesas, depois lá em 1641 até 1690 praticamente, colocaram fim e tiveram ali ao longo desse período uma pequena experiência republicana de Oliver Cromwell, que foi quem
instaurou uma república na Inglaterra nesse período, mas houve, ao longo desse processo histórico, a passagem a uma monarquia parlamentar, ou também chamada monarquia constitucional. A função desse grande conselho, assim como do parlamento, é justamente redistribuir, descentralizar o poder das mãos dos reis, dos monarcas, né? E até hoje é assim. A Inglaterra vige uma monarquia constitucional ou parlamentar, embora tenha lá a figura política da família real, muito mais, hoje em dia, muito mais com poder simbólico, uma representação simbólica do que para a tomada de poder. Eles não podem mais modificar nem criar novas leis, isso fica restrito ao parlamento e à figura do primeiro-ministro para as decisões governamentais. Próximo vídeo nós vamos comentar sobre as origens da França.